Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Você no Comando com o Thiago de Oliveira. Assuma Comando e Cresça, o canal do pequeno e médio empreendedor que quer sair do caos, transformar a sua empresa, implementar processos, protocolos, metodologias de trabalho para que você não seja o mais bem remunerado do seu próprio negócio e eventualmente fique cansado, fique enlouquecido e não queira mais fazer isso. Lembrando que a jornada do empreendedorismo ela pode ser percorrida com muito ruído, com muitas dores, muitos obstáculos, ou ela pode ter apenas obstáculos normais e você está preparadíssimo para passar por todos eles. E é sobre isso que eu vou falar hoje. No episódio de hoje, a comunicação poderosa para líderes e empreendedores. Eu sempre digo aqui na empresa: você sabia que quem fala em público ganha mais? Isso aí é estatisticamente comprovado. Pessoas que têm o poder da oratória, pessoas que falam publicamente, pessoas que não têm vergonha de se expressar e falar e colocar-se à frente de uma audiência tendem a ganhar mais do que outras pessoas. Isso é estatisticamente comprovado. E eu vou trazer hoje para vocês hoje um tema que é para desmistificar. Falar em público não é um dom. As pessoas não necessariamente nascem com este presente. Obviamente, alguns têm mais habilidades do que outros, alguns conseguem falar melhor do que outros de maneira natural, mas isso é 100% treinável e eu vou trazer para vocês algumas coisas que podem te ajudar com isso. E eu vou pedir aqui que você me ajude. Eu vou pedir para você um like, deixa um joinha para mim, segue o nosso canal para conteúdos todas as segundas e as quintas-feiras. E aqui no cantinho tem um QR Code, escaneia ele, você vai cair dentro de uma comunidade fechada que uma vez na semana eu libero conteúdos exclusivos que não vêm para a internet e que podem contribuir com o seu pequeno e médio negócio, tá bom? E daqui a pouco vai ter novidades muito boas que vai contribuir ainda mais para todos vocês. Entra lá, não perca a oportunidade. Mas deixa eu começar contando uma história aqui. Desde bastante jovem, eu sempre gostei de me comunicar, de conversar. Quando tinha trabalhos lá no colégio, desde a quinta série, no primeiro colegial, nos primeiros anos da faculdade, eu sempre era o que me voluntariava pelo grupo para poder apresentar. Eu sempre era a pessoa que não tinha problema em falar. E eu sempre percebi que esta habilidade, ou este treino, que eu nem sabia que isso era uma habilidade, no meu futuro, na minha vida adulta, seria um grande diferencial. Ser um comunicador na área da administração, da educação física, seja onde você estiver, é um diferencial. E esta coragem que eu tive de apresentar os trabalhos primeiro, de tomar a frente nos grupos, de ter a iniciativa de ser o interlocutor, de ser a pessoa que entrega a mensagem ali, o mensageiro, me deu um diferencial que eu nem imaginava que ia me ajudar tanto na vida. Eu tive uma oportunidade de morar fora do Brasil por quase 10 anos nos Estados Unidos e já ter essa casca desenvolvida junto comigo, de não ter vergonha de falar em público, só me ajudou a aprender um outro idioma, a falar publicamente, a interagir com os nativos. Foi mais outra coisa que me levou a um nível que eu nem imaginava, que eu já estava treinando isso desde a quinta série, desde quando eu apresentava os trabalhos com os meus grupos, que sempre a galera não queria apresentar. Não, não vou apresentar, não, vai você apresenta. Eu sempre, na bom, eu vou lá, apresento. E isso aí me ajudou bastante na minha carreira, na minha jornada, tanto no Brasil como fora dele. E é disso que eu vou trazer para vocês. Não basta ter a melhor ideia ou o melhor produto. É preciso transmitir confiança e influência na hora certa. Então, você que é o dono do pequeno e do médio negócio, às vezes você escolheu ser empreendedor e realmente gosta, outras vezes a necessidade te colocou na cadeira do empreendedor e agora você já está aqui. Então, como você já está nessa posição, por que não fazer o melhor que você pode, desenvolver da melhor maneira possível e ser um comunicador nato através de estratégias que funcionam, que trazem resultados? E por que a comunicação vai definir o seu sucesso? É isso que eu vou falar agora. Um bom comunicador, um comunicador de respeito, que transmite
a sua mensagem com clareza e objetividade, ele passa mais confiança para os clientes. Olha que coisa legal. Quem comunica bem gera mais credibilidade, seja na venda de produtos ou serviços, e com certeza isso vai gerar em fechamento de negócios. Você vai fechar mais negócio, você vai fazer mais negócios, você vai ter uma chance de sucesso maior do que as pessoas que não comunicam bem. Equipes tendem a seguir líderes que são mais seguros, líderes que inspiram, líderes que são comprometidos com o que estão fazendo, obviamente com suas próprias carreiras e pela causa que estão lutando. Então, olha mais um segundo motivo aí. As suas equipes te seguem melhor, elas te respeitam mais e você as inspira mais, porque você está mais firme ali com elas. E parcerias fluem. Você tem a oportunidade de fechar negócios estratégicos com outras marcas, com outros serviços, com parceiros comerciais, pela sua trajetória de bom comunicador. Então, eu te dei agora 3 grandes bons motivos para que você tenha vontade de comunicar melhor. Um deles é clientes confiam mais, equipe confia mais em você, está mais disposta a comprar a causa junto com você e você fecha mais parcerias estratégicas, você fecha mais negócios com fornecedores homologados, com parceiros que venham te representar, com marcas que você venha ganhar concessões. Eu não sei exatamente qual que é o seu produto, qual é o seu serviço, mas a boa comunicação clara, direta, objetiva, intencional, ela pode levar você a locais diferentes, ela pode te trazer diferenciais competitivos. E o problema de muitos empresários é que eles não sabem como fazer, eles não sabem como transmitir, eles não têm clareza na segurança. E aí as oportunidades são perdidas. Então, eu recentemente tive num curso com outros empresários e eu sentia dificuldade ali do dono do negócio conseguir falar com clareza, transmitir a sua ideia, mostrar o seu negócio, expor para que outras pessoas vejam o quão especial é aquele negócio daquele empresário. Ficou claro para mim quando eu tive à frente de muitos outros empresários e eles foram colocados numa posição de explanar, de falar sobre seus negócios. Então, lembrem-se muito bem disso. É muito importante você comunicar bem para que você consiga passar toda essa credibilidade que o seu negócio carrega para que as pessoas entendam com bastante clareza e eventualmente você tenha uma taxa de sucesso aumentada por ser um bom comunicador. E como é que faz para que isso dê certo? Existe o ciclo da ineficiência da comunicação. É isso mesmo. Então, eu não vou trazer aqui para você somente coisas boas. Eu vou explorar um pouco mais do problema. Então, essa é uma parte provocativa desse conteúdo. Ela vai doer e eu vou te dar uma dica aqui. Primeira dica é: aceita que dói menos. Ela é sobre você mesmo. Quanto mais cedo você aceitar que você precisa de ajuda, que você precisa melhorar, que provavelmente essa seja uma trava que você está vivendo, mais cedo você muda de nível, mais cedo você destrava e mais rápido você evolui. Então, dividido esse ciclo da ineficiência na comunicação, dividido em 4 fases. A fase número 1, mensagem confusa, ideias mal estruturadas, sem foco e sem clareza. Então, quantas vezes você fez uma reunião na sua empresa e você foi para falar dos números da empresa? Gente, hoje nós vamos falar aqui dos indicadores de rendimento, vamos falar aqui dos resultados que tivemos, vamos falar de uma análise sobre o mês que passou e vamos traçar uma meta para o novo mês. Se você não for claro, direto, objetivo, tiver uma linha de pensamento com começo, meio e fim,
provavelmente a sua comunicação não vai estar muito clara. E essa ausência de clareza vai trazer confusão. E essa confusão vai deixar as pessoas nessa reunião com um ponto de interrogação na cabeça. Sabe lá o cartoon, o desenho animado, ou o infográfico que a gente consulta, que tem uma interrogação na cabeça? Lá do Maurício de Souza, lembra? Lá da Turma da Mônica, que tinha lá o personagem que ficava com dúvida? É literalmente isso. Se você olhar para o seu time no término da reunião e perguntar se alguém tem alguma dúvida e ninguém levantar nenhuma dúvida, provavelmente foi uma mensagem confusa. Se você terminar esse conteúdo e pedir para alguém repetir, e você escutar da boca de alguém que veio algo completamente diferente do que você falou, a culpa provavelmente não está nessas pessoas. Essa culpa, ela é sua. Essa responsabilidade está na sua conta em ser um melhor comunicador. Então, o primeiro ciclo da comunicação ineficiente é a mensagem confusa. Segundo, público desinteressado. Então, a audiência insegura ou desconectada. Esse é mais para uma pessoa que talvez já fale em público, uma pessoa que já tem uma audiência. Então, o que acontece? Você faz um conteúdo, ou você gera um conteúdo, você dá uma palestra, as pessoas ali não estão muito seguras do que está acontecendo, ou elas estão desconectadas, elas estão o tempo inteiro. Hoje é difícil você, palestrante, você que já fala em público, concorrer com as plataformas de rede social, concorrer com os algoritmos que são extremamente inteligentes e solta para a pessoa ali exatamente o que ela quer ver, e normalmente o único objetivo e foco dessa ferramenta é deixar o usuário preso ali o máximo de tempo possível, e é feito de uma maneira extremamente eficiente. É difícil concorrer com isso. Eu concordo. Eu sei do que você está, o que você está sentindo, eu sei pelo que você está passando. Eu também palestro e é difícil você vencer o telefone, vencer as redes sociais durante a sua palestra, deixando com que a sua audiência esteja conectada e engajada. Mas uma forma de você fazer com que o seu público esteja interessado no que você está sabendo, está falando, no que você pretende explanar, é você descobrir qual que é a dor dele. Então, se você descobre a dor, você tem uma chance maior de preparar um conteúdo para que o seu público fique interessado. Porque definitivamente, se for algo muito genérico, se for um assunto extremamente generalista, se faltar profundidade, você vai perder a sua audiência. O seu público vai ficar desinteressado. Então, esse aqui é o segundo maior erro do ciclo da comunicação ineficiente. Terceiro erro, fala improvisada. Imagina que eu venho aqui para falar com vocês sobre comunicação e eu não preparo nada. Eu tenho 50% de chance de ir bem e 50% de chance de ir mal. E a probabilidade de eu ir mal é maior do que a probabilidade de eu ir bem. Por quê? Porque quando eu venho trazer esse conteúdo para você, eu pesquiso, eu estudo, eu preparo conteúdo, eu vou ler esse conteúdo múltiplas vezes, eu vou revisar com o editor de conteúdo aqui da empresa, e aí sim eu vou vir na frente da câmera conversar com você. Então, com muita facilidade, eu diria que eu fiz uma revisão de 5 vezes, no mínimo, do mesmo assunto. Então, a chance de eu trazer segurança, clareza e não falar improvisadamente é muito grande. E, Thiago, você quer dizer que nunca pode falar improvisadamente? Pode. Depois que eu falar desse tema aqui 10.000 horas. Depois de eu fazer essa palestra aqui centenas e milhares de vezes. Aí eu não preciso mais, porque eu posso improvisar. Eu tenho conteúdo para improvisar. Eu tenho bagagem para improvisar. Então é muito importante. A fala só deve ser improvisada depois de você repetir ela centenas e milhares de vezes. Diferente disso, vai fazer parte de uma comunicação ineficaz, ineficiente. E quarto e último, falta de impacto. Então,
sem persuasão e sem resultados concretos, fica difícil de impactar. E sabemos que as pessoas aprendem através de dois caminhos: forte impacto e dor. Forte impacto e dor. Então, essas são as duas maiores formas de aprendizado, né? E com certeza, se você não tem dados, se você não tem rodagem, se você não tem vivência naquilo, se você não se preparou para aquilo, se não é algo de conhecimento de causa que você passou por aquilo, a probabilidade da ausência de impacto no tema, ou na fala, ou no que você vai mostrar, ela é muito alta. Então, por exemplo, por que eu estou confortável conversando com vocês aqui na frente da câmera? Porque eu falo na frente da câmera toda semana, pelo menos por 3 horas. Então, para mim, não é um bicho-papão, não é um grande desafio, não é difícil falar na frente da câmera. Mas tem pessoas que basta você pegar o celular e pôr para ela falar, ela congela, ela trava, ela tem fobia, ela tem medo. E não tem problema isso. Acontece mesmo isso com as pessoas que não estão habituadas. Mas elas não estão assim, não vão evoluir. Então, a falta de impacto, a falta de resultado, a falta de vivência, com certeza vai fazer parte na falha do ciclo da comunicação ineficiente. Então, lembre-se desses 4 pontos. Então, empresários confiantes quebram esse ciclo. Empresários confiantes identificam aonde está a sua maior dessas 4 falhas. Na mensagem confusa, público desinteressado, fala improvisada ou falta de impacto, que está relacionado a resultados concretos e realmente conhecimento de causa. Se você identificar qual desses 4 você precisa trabalhar mais, Tiago, acho que 2 desses eu estou bem e 2 eu estou fraco. Trabalhe no que você está mais fraco. Trabalhe no que precisa mais de sua atenção. Tiago, eu não sei nada sobre isso. Ótimo. Comece a trabalhar nos 4. Um por vez, um por semana, e comece intencionalmente gerar esse tipo de impacto. E eu vou trazer agora, já caminhando para o fechamento do nosso bate-papo, os 3 pilares da comunicação poderosa. E se até agora eu ganhei um pouquinho da sua confiança, se você acha que eu fui um bom comunicador, eu consegui transmitir clareza em pelo menos uma coisa nesses 17 minutos que estamos conversando aqui, deixa um like para mim, por favor. Compartilhe esse canal com um amigo empresário, com seu diretor, com a sua gerência, com pessoas que possam se beneficiar de uma boa comunicação. Deixa o seu joinha e siga esse canal para conteúdo todas as semanas, segunda às 20 horas e quinta às 7 horas da manhã. E eu tenho certeza que quem segue esse canal aqui e quem deixa o like prospera mais dentro da pequena e média empresa. Diz a lenda, hein? Se eu fosse você, eu não pagaria para ver o oposto disso. E, gente, então o primeiro pilar é clareza. Saiba exatamente o que você quer transmitir e por quê. Então, essas são 2 perguntas que você precisa fazer antes de montar um treinamento, um conteúdo. O que eu vou transmitir? O tema propriamente dito. Tenha clareza no tema. E por que eu preciso desse tema? Essas são as 2 primeiras coisas, 2 primeiras respostas que você precisa responder na elaboração de um conteúdo, na elaboração de um tema que você vai comunicar, que você vai explanar. Ah, Tiago, mas eu não sou palestrante. Não tem problema. Você não tem reunião na sua empresa? Então você tem que ter clareza na reunião na sua empresa. E essas são as 2 primeiras coisas. O que você quer transmitir e por quê? Ah, então a reunião é com financeiro. Por que eu vou fazer? Porque eu preciso de clareza. E o que eu tenho que transmitir? Eu tenho que transmitir o excelente momento financeiro que a empresa vive. O oposto. Eu tenho que ter clareza para transmitir o momento dificultoso que a empresa vive. O momento mais delicado que a empresa passa. Então, independente de qual seja o cenário, o porquê e a clareza de como tem que ser feito isso é super importante. Aí você pode destacar benefícios diretos, não características técnicas do que você quer falar. E simplifica a mensagem ao essencial. Hoje existem centenas de ferramentas de inteligência artificial que você pode refinar o seu discurso,
pode refinar a sua reunião, você pode digitar e pedir, colocar um prompt sobre um determinado tema que você quer explanar com a sua equipe. Então, clareza na comunicação é super importante. E o que eu vejo de empresário com ausência de clareza é muito grande. É sim realmente gritante o número de empresários que não conseguem ser claro com as suas equipes, com seus profissionais, com seus fornecedores, com seus parceiros, com seus clientes, e isso gera ruído, isso gera problema. Então, quanto mais claro, mais objetivo, mais direto você for, melhor. Segundo forte pilar da comunicação poderosa, controle emocional. Controle emocional. Então respire, fale devagar e tenha pausas estratégicas. Exatamente como essa que eu acabei de fazer. É super importante que você identifique isso, que você de maneira intencional, ao fazer uma reunião, ao dar uma palestra, a falar com pessoas, você ter esse tipo de controle. Para que eu tenho que fazer isso? Para que eu possa ler a sala. Antes de eu responder uma pergunta difícil, respira fundo, oxigena o cérebro, pensa, gera um momento de conexão. E aí você provavelmente vai conectar melhor e gerar uma resposta melhorada do que se fosse uma resposta imediata. A pessoa pergunta, você responde imediato. A chance de você cometer um erro desta maneira é maior. Se você respirar fundo, se você tiver uma pausa, e se você pensar, você vai com certeza ser mais feliz nessa resposta. E por último, você vai transmitir segurança em ter um ritmo cadenciado. E não é ser prolixo. Ser prolixo é difícil. Aquela pessoa que dá rodeio e que fala e que demora para passar mensagem e que nunca chega no forte impacto. A gente chama em inglês de punchline, que é a parte importante. É horrível esse tipo de pessoa na comunicação no dia a dia. E por último, o terceiro e último pilar da comunicação poderosa é conexão. Vocês lembram no comecinho aqui desse conteúdo como eu comecei? Quem lembra aí? Coloca no comentário aí, por favor. Ah, você começou falando isso, isso, isso. Você começou três pontinhos. Eu vou lembrar você. Eu comecei contando a história da quinta série, quando meus amigos não queriam fazer apresentação de trabalho, e eu voluntariava, e eu ia lá fazer o trabalho, e eu apresentava o trabalho. Isso se repetiu no primeiro colegial, se repetiu na faculdade, e me deixou mais preparado para o mercado de trabalho. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha vergonha de aprender um novo idioma e de eventualmente interagir com os nativos e de falar aquele idioma. Então, eu contei para vocês comecei contando para vocês uma história da minha vida, uma história real. A gente chama isso de storytelling. Então eu contei uma história, eu contei algo verdadeiro. Eu gerei alguma conexão. Tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo passou por isso. Apresentou trabalhos na escola mais do que os amigos e teve mais destaque. Falou em público e por causa disso teve um salário melhor. Se identificou com posições públicas e foi bem remunerado por isso, foi reconhecido por isso. Então, eu comecei contando essa história. O nome disso é conexão. Preciso dominar a arte da conexão. Hoje, nós temos 25 profissionais diretos na nossa empresa. 5 no estado de Minas Gerais, numa central de distribuição, e 20 na cidade de Vinhedo. E todos eles eu me conecto diferente. Todos eles, de maneira intencional, eu converso diferente. Nenhum deles eu falo de maneira robotizada. Nenhum deles eu converso no mesmo tom. Alguns são parecidos, porque têm personalidades parecidas, mas é muito importante que você gere essa conexão. É importante também que você conte casos que impactem positivamente. Então, eu contei para você a história de que eu falava em público desde muito jovem, apresentava os trabalhos, tive a oportunidade melhor na vida, aprendi outro idioma,
ganhava mais dinheiro do que as pessoas que não faziam isso. Então, é uma história de impacto positivo. Esse é um outro motivo para você gerar conexão. E crie empatias através de experiências compartilhadas. Então, eu trouxe aqui bastante coisas para vocês nesses 25 minutos que estamos conversando e foi literalmente criando conexão, criando empatia, me identificando com a sua história de empresário que tem a dor, que tem problemas, que não sabe como resolver, que vai conseguir resolver aqui dentro desse canal, que vai conseguir ter um bom norte, que vai conseguir, através desse conteúdo gratuito, melhorar a situação da sua própria empresa, de pequeno e médio porte. Olha que legal. Então, nada do que eu estou te contando aqui foi acidental. Foi 100% intencional. E a comunicação não é um talento nato. Fechando o nosso conteúdo aqui, é uma habilidade que desenvolve com prática intencional. Então, o Tony Robbins, um grande desenvolvedor de pessoas norte-americano, diz o seguinte: Repetition is the mother of skill. Repetition is the mother of skill. Significa que a repetição é a mãe da habilidade. Então, quanto mais você tem vontade de melhorar a sua comunicação, quanto mais você age de maneira intencional e quanto mais você repete ações, mini hábitos que te coloquem nessa situação de desenvolvimento, de falar em público, de ter clareza na mensagem, mais você vai conseguir desenvolver clareza no que comunica, conexão com a audiência, controle emocional, técnicas avançadas para influenciar. Tudo isso é treinável. Tudo isso você consegue. Vai vir tudo de uma vez? Definitivamente não. Vou conseguir aprender todas em uma semana? Impossível. Mas se você tem vontade de se tornar um grande comunicador, comece agora. Identifique os pontos de melhoria. Comece a agir sobre eles. Seja intencional no progresso disso. E eu tenho certeza que em pouquíssimos meses você vai estar em um novo patamar e alguns anos você vai se tornar um profissional e, se for da sua vontade, você vai poder um dia viver de ser um palestrante nato, profissional e que entrega um conteúdo fantástico e que impacta a vida de centenas e milhares de pessoas. E falando nisso, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, compartilha, segue esse canal e não perca os conteúdos todas as segundas e às quintas-feiras. Eu prometo não te decepcionar e você vai ter uma oportunidade também de escanear esse QR Code, fazer parte da comunidade e uma vez na semana receber conteúdo gratuito que não são postados nas redes sociais. Tamo junto e até o próximo episódio.